Olá pessoal do canal Destrancadamente. O que está acontecendo com a engenharia da Alemanha? Eu acho que todo mundo já está ciente de que a Alemanha está em crise e que não só a Alemanha está em crise, mas que as indústrias alemãs, principalmente a indústria de automóveis, está em crise. Agora, como é que é possível uma indústria forte como a alemã, o pessoal da Mercedes, Daimler, Mercedes, foram os primeiros a criar o carro, a popularizar, digamos assim, o carro. E agora a gente tem essa notícia aqui no Brasil de que a nota da Mercedes está abaixo das suas concorrentes, principalmente as concorrentes japonesas, que é uma primeira comparação que a gente vai fazer, e eu vou falar aqui por quê. Primeiro, eu conheço bem o sistema de fabricação japonês, conhecido como sistema Toyota de produção. E eu vou fazer uma comparação com aquilo que eu conheço da Alemanha, até porque, como engenheiro mecânico, sempre a Alemanha eu acho que sempre vai ser, uma referência de engenharia. Mas essa engenharia não estaria falhando de alguma maneira quando a nota da Mercedes-Benz está muito abaixo das suas concorrentes, principalmente, isso é importante dizer, para carros e vans. Como assim? Pois é, se a gente for num site especializado de reclamações, a gente vai ver que não anda nada bem o negócio de vans e de carros da Mercedes aqui no Brasil. E eu conheço bem, por quê? Porque eu já fui consultor da Mercedes. Pois é, chama-se pós-venda o sistema que acompanha o carro depois que você tira, depois que você compra, depois das vendas. Você tem o sistema de pós-vendas. E esse sistema, ele é definido pela mecânica, oficina mecânica, pintura, funilaria, pelos acessórios que você pode comprar e, enfim, pelo atendimento que você tem depois que você pagou 300, 400, 500 mil ou mais por um carro ou uma van, que é o caso do que a gente está falando agora. Então veja, o que acontece quando esse serviço é ruim? Então eu fui consultor na Mercedes, por quê? Foi uma época em que existia uma associação chamada Daimler Chrysler. E já naquela época a Chrysler era muito superior no serviço de pós-vendas do que a Mercedes. Então houve nesta junção uma tentativa da Mercedes aprender com a Daimler o que era pós-vendas. E eu participei disso, sem entrar em muitos detalhes, até porque é uma questão estratégica, sensível e sigilosa. Mas o que eu imaginei é que depois disso só melhoraria o sistema de pós-vendas da Mercedes. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que, pelo contrário, a Mercedes, ao invés de melhorar os seus produtos, para que os produtos não tivessem nenhum tipo de problema depois das vendas, eles estão agora com um departamento de reclamações específico para caminhão e outro para carros e vans. O que, para a gente que é engenheiro, que conhece do sistema Toyota de produção, que é o sistema japonês em geral, a gente fica abismado. Será que a engenharia da Mercedes não aprendeu nada com isso? Por que existem tantas reclamações? Por que finalmente a Mercedes não preza pelo seu nome que ganhou aqui no Brasil? Olha, a situação, para quem não sabe, está muito crítica. A Mercedes não consegue dar aos seus consumidores de automóveis e de van o suporte necessário para que esse pessoal que pagou uma pequena fortuna, em torno aí de 500 mil reais, para a gente ter uma ideia, para que ele consiga usar o veículo que ele comprou. Ao invés dele não produzir veículos com um problema,
O que eles têm feito? Eles continuam a produzir veículos com defeito, já sai de fábrica com algum tipo de defeito, e a constatação disso é a quantidade de reclamação que a gente vê, muito superior, e aí eu estou comparando, com os seus concorrentes japoneses. Mas como é que a gente poderia resolver isso? É muito complicado, é muito difícil? Não. Por exemplo, eu vou dar um testemunho simples. No caso da Chrysler, quando a gente deu consultoria lá, existia um número que era 13. Por exemplo, tudo o que entrasse para ser consertado numa oficina da Chrysler tinha que sair em 13 horas. Ou seja, você tinha um dia, ou meio-dia, 12 horas, para resolver o problema. Se você não resolvesse, você, digamos assim, era internamente punido de alguma maneira. De que maneira? Bom, iam baixar a sua nota da concessionária, iam mostrar que aquilo lá não podia se repetir e assim por diante. E como é que eles conseguiam isso? Bom, eles conseguiam isso com um sistema de peças de reposição, que o veículo entrava na oficina, constatado defeito, sai a lista de peças que tem que trocar, as peças que estão em estoque, sem problema, em 1, 2 horas elas estão disponíveis para serem trocadas, e as peças que demorassem mais tempo, eles arrumavam um jeito de trazer, nem que fosse de helicóptero dos Estados Unidos. Pois bem, então, solução tem. Quando essa solução não é aplicada, e aí eu fico triste, porque eu participei dessa consultoria, a gente se preocupa com o que está acontecendo. Bom, já existe, então, uma solução quando existe problema. Mas por que o problema acontece? Bom, este é o problema de engenharia mais preocupante. Porque um carro, um veículo qualquer, bom, o exemplo maior é avião. O avião não pode sair com um defeito para voar, tá certo? Então são feitos testes. E aí tem uma coisa só de engenharia que eu vou colocar para todo mundo. A gente usa na engenharia de fabricação um negócio chamado Failure Method Evaluation Analysis. É método de avaliação de modos de falha. O que é isso? Você pega um componente qualquer e você vai testar esse componente para saber se ele tem algum tipo de falha, tá certo? E se esse componente tiver algum tipo de falha, ela é corrigida antes de ir para a linha de produção. Então, o que deve estar acontecendo? Deve estar acontecendo que, talvez para reduzir custo, talvez por falta de um sistema de qualidade como existe nos carros japoneses, e aparentemente está existindo agora também nos carros chineses, porque não vamos nos enganar, a China aprendeu muito com todo o mundo, inclusive com o Japão, seu sistema de qualidade japonês, que é reconhecido no mundo inteiro. Então, voltando, se você não tem esse FIMEA, que a gente chama, que é esse método de avaliação de falhas, você vai aplicar, você vai colocar, você vai inserir componentes cujas falhas poderão acontecer porque não foi feito um sistema de qualidade para o componente. E o que é pior, também não está sendo feito isso para o veículo como um todo. Então a gente vê a quantidade enorme de clientes que reclamam dos defeitos, então falta de engenharia, e depois reclamam da falta de suporte, de pós-vendas. Então, uma empresa que falha na execução do projeto, porque o projeto contém falhas que não foram eliminadas, e depois coloca à venda, e depois não assume que essas falhas têm que ser corrigidas, porque não vamos esquecer, né? Esses produtos são caros, e no caso das vans, são veículos de uso para comércio, eles são uso para as pessoas ganharem dinheiro, não pode ficar parado.
Um carro, ele pode ficar 1, 2, 3 dias, e olha, tem gente com um carro há meses para ser consertado na Mercedes. Mas uma van não pode acontecer isso. A pessoa vai ficar sem faturamento. Ela comprou o veículo para faturar e para pagar o veículo. Como é que faz? Então, o que a gente está vendo é que não só estão com problema, pelo menos essa marca alemã, na engenharia, porque estão produzindo carros com defeito e não estão conseguindo eliminar o defeito depois do carro comprado, eliminar rapidamente. Mas também, assim, o negócio como um todo parece que desandou. Ou seja, aquele negócio que para a gente, que conhece um pouco de carro, já ouviu falar, a gente praticamente, desde que nasce aqui no Brasil, sabe que um veículo desse é um veículo que tem uma marca absolutamente confiável. Então, ela está passando a não ser mais uma marca confiável. Tanto é que ela tem perdido bastante para os seus concorrentes. Era para ter, imagino eu, pelo nome da marca, pelo conhecimento, era para ela ser líder. Já não é mais. Ela só fica na propaganda. E quem tem está tão irado, quem tem essa marca está ficando com tanta raiva e está passando isso para os colegas. Então, não é de se estranhar que daqui a pouco tempo, se não mudar a forma de negócio dessa empresa no Brasil, se não mudar e se colocar muita engenharia para não produzir defeito e depois, se for o caso, corrigir rapidamente os defeitos, se não acontecer isso, essa marca, infelizmente, vai passar a ser sinônimo de uma marca não ser comprada. Então, é um lamento muito grande da gente ver que uma das marcas mais conhecidas, com melhor nome, está se deixando levar, talvez, pela tentativa de ou um dinheiro fácil, ou uma maneira de usar a marca para vender, mas não vai se manter. Então, provavelmente, daqui a algum tempo, a gente vai, como já está acontecendo, né? A gente vai comprar, vai ver outros veículos e, mais uma vez, a engenharia alemã ela vai acabar ficando para trás, não por conta dos engenheiros, porque eles têm conhecimento sobrando, mas por conta da aplicação dessa engenharia no negócio. Então, veja, isso é importante. Existe a engenharia e o negócio que usa a engenharia. Se o negócio que usa a engenharia não souber usar a engenharia para evitar defeitos, para evitar erros de fabricação, não é o engenheiro sozinho que vai resolver tudo. Ele precisa ter um sistema. E aí eu volto a insistir, eu conheço bem, existe o sistema de qualidade, existe o sistema Toyota de produção. E hoje em dia, se você sair na rua aí e procurar saber dos proprietários de veículos, vocês vão ouvir falar que Toyota principalmente, mas os veículos japoneses simplesmente não quebram. Você usa a vida inteira. E quando a gente vê que quem era assim, que eram as marcas alemãs, estão quebrando, a gente fala, não vai ter muito futuro. Mas não é só isso. Não vai ter muito futuro a marca de automóveis alemã e também toda a indústria de automóveis alemã. Ela acaba pegando a fama de um para o outro. E as outras marcas, por incrível que pareça, elas têm notas muito boas. Mas uma marca vai acabar contaminando as outras. Os clientes não vão saber distinguir, vão colocar alemão tudo num único saco. Então talvez seja esse um dos problemas que está acontecendo na Alemanha, que o PIB está negativo há 2 anos, e o crescimento de marcas novas, como as chinesas, onde aparentemente isso não ocorre, e com certeza isso não ocorre nas marcas japonesas. Então fica dado aqui o nosso alerta. A gente vai tentar trazer outras novidades aqui de engenharia aplicada, para vocês verem como que a engenharia, que é a coisa do bem, pode acabar não sendo tão bem assim usada e pode acontecer isso que a gente está vendo com essa marca.
Cada dia que passa, mais reclamações não resolvidas, todas elas evitáveis. Então, não é culpa da engenharia. Se inscreva no nosso canal para saber mais sobre conhecimentos, principalmente de engenharia, técnicos, que a gente domina bastante, tá ok? Um abraço, vamos destrancar a mente, até breve, tchau, tchau.